Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo sobre psicanálise aqui nesse canal. E depois de um hiato, estamos de volta. E hoje eu queria falar com vocês sobre sexualidade. Para isso, vou estrear aqui no canal um box que eu comprei e que eu tô achando incrível. É esse aqui, ó. História da Sexualidade de Michel Foucault. Vai ficar aqui esse calhamaço de coisa, parece até um banner. Ó, virar. Ó, parece também, vou deixar esse aqui rosa aqui, é mais bonito. Vamos falar sobre esse cara. Fica no vídeo. Meu nome é Gustavo Sabino, sou psicanalista, como vocês já sabem. É um prazer receber vocês aqui nesse canal. E hoje vamos falar sobre um pouquinho dessa box aqui. É uma box composta de 4 livros, tá? O preço dela é legal e compensa demais para quem trabalha com terapia de casais, que é o meu caso, e com psicanálise, né? Porque a sexualidade ela é uma pauta recorrente aqui no sexo. Então, são quatro livros. Aqui tem 3, porque um tá lá em casa. Eu tô lendo ele lá. Mas é isso. Vamos guardar aqui e vamos pro vídeo. Uma das críticas mais assertivas que eu li até então nessa box é que nós achamos que a modernidade nos libertou para falar de sexo ou de sexualidade. Mas não. Nós, na verdade, nós falamos sobre sexualidade, falamos sobre sexo para talvez tentar quebrar uma norma que nos foi imposta. E isso não é ter liberdade, isso é ter um compromisso. O que demanda energia, cansa do mesmo jeito e não tem nuance nenhuma de liberdade, apenas de compromisso. Vou falar sobre sexo porque existe uma norma que me diz para não falar. Existe uma sociedade que se espanta quando a gente fala de sexo. E não é sobre isso. O sexo e a sexualidade, ele faz parte da nossa rotina, né? Aí nós temos vários contextos sociais, religiosos, financeiros. Mas uma coisa é fato. A sexualidade e o sexo sempre estiveram presentes no cotidiano do ser humano. E esse livro, essa box, na verdade, ela vem de encontro a isso. A falar, precisamos ser livres para falar sobre isso que permeia o nosso ser. E vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Essa semana, eu postei um vídeo nos Reels do Instagram lá, falando sobre a diferença de 2 gozos, né? O gozar físico mesmo, ejaculatório e tudo mais, e o gozo de alegria. E diferenciei isso. E engraçado que eu, além de psicanalista, sou professor de inteligência artificial. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ou às vezes tem, né? Mas em uma aula essa semana, um aluno me perguntou, falou assim, professor, explica aí, o que são esses 2 gozos que você estava falando? E esse aluno deve estar saindo da adolescência agora, né? Saiu da adolescência de maior e me fez essa pergunta, mas é novo. Então, assim, a pergunta, você percebe que ela tem um caráter desafiatório, assim, desafio. Fala sobre isso se você tem tanta propriedade para falar, né? Não que ele tenha a intenção de ser desafiador, de me desafiar, de me contestar, não é sobre isso. Mas é que diante da sociedade, não é tão fácil você falar sobre isso em público, o que deveria ser natural. Falar sobre sexo não necessariamente é erotizar toda fala que envolva o assunto. O erro está justamente aí. Toda vez que falo sobre sexo, erotizo. E não é certo, assim, não é o caminho, porque o erótico ele compete
a pluralidade. O erótico só se dá quando tem um mais um. Em alguns casos, né, para algumas pessoas, um mais outros. E aí você consegue a realização do erótico. Agora, falar sobre sexualidade não necessariamente quer dizer que nós vamos erotizar tudo, não precisa. Devemos trazer a normalidade a esse tipo de pauta, né? É claro, não vou sair falando de sexo na padaria, não vou sair falando de sexo dentro da igreja, dentro da reunião familiar. Bom senso e caldo de galinha serve para tudo. Agora, falar sobre sexo é importante e devemos falar sim, né? Até para que possamos quebrar alguns até então ditos tabus e ter mais uma plenitude de vida, né? Aproveitar disso que nos é proposto para a fala, não é mesmo? No começo da leitura, Foucault traz a seguinte premissa, de que a era vitoriana nos reprimiu a falar sobre sexo. E, na verdade, ele fala que não foi bem isso. Isso é trazido, mas ele alega, não é bem isso. O que acontece foi que houve uma explosão retórica. Falava-se muito, mas dentro de muitas caixas. Então, a oratória, as palestras, as falas sobre sexualidade, elas eram enclausuradas. Falava-se muito, mas dentro de muitas normas. Então, acabava que o saber sobre a sexualidade ele não era difundido. Então, acabava que se complicava mais aquilo que talvez fosse simples. E aí a gente tem o berço de grandes problemas. Tanto é que hoje em dia, se você vai para a educação básica nas escolas, do Brasil inclusive, e nós temos aquela disciplina chamada educação sexual, acho que é educação sexual o nome da disciplina, você vê que existem muitos tabus no lecionar essa disciplina, né? Tem área que a gente não toca, tem área que a gente não fala. É claro, existem áreas para diversas faixas etárias, né? Mas às vezes coisas básicas sobre o corpo, sobre o desejo, não são ditas, não são tratadas. E aí nós temos um reflexo muito nocivo na sociedade, né? Nós temos pessoas engravidando precocemente, nós temos pessoas contraindo DSTs precocemente, porque não tem noção do âmbito da sexualidade. Porque uma coisa é certa, quando o desejo vem, dificilmente você consegue barrar ele, se você não conhece de onde ele provém. Então, quem sabe se talvez a conversa, o ensino, o falar sobre a sexualidade fosse mais fácil, mais acessível, nós não evitaríamos tantos cenários que são nocivos, não é mesmo? E engraçado que, para mim, enquanto psicanalista, é curioso enxergar Michel Foucault colocar a psicanálise no banco de réus, né? Que ele fala bem assim, às vezes a pessoa precisa ir para a análise para confessar seus, até então, pecados ou seus desejos sexuais para alguém. E não é sobre isso, é porque essa culpa é imputada historicamente. E falar sobre sexualidade não necessariamente imputa em nós essa culpa. É algo que é suposto, né? É claro, nós não estamos falando de tópicos divergentes. Por exemplo, uma perversão ou uma psicose baseada em sexualidade. Nós estamos falando daquilo que é normal, que é natural e que precisaria ser falado, discutido. Não é mesmo? Então, quando Foucault coloca a psicanálise no banco de réus, ele fala bem assim, parece que para falar de psicanálise, ou para falar de sexualidade, eu preciso estar em um lugar confinado, com um profissional de confiança e só. Né? E não é bem assim. Nós não podemos ter a sexualidade como um tópico, como um tópico que, se surgir a conversa na roda de amigos, o fulano é tarado, o fulano... Não, o fulano é normal. E ele fala daquilo que para ele é natural. Não é? É muito comum em uma roda de amigos, por exemplo,
começarem as piadinhas sobre a frequência sexual de um casal, por exemplo. E o outro fala, nós temos relações todos os dias, 5 vezes na semana, 7 vezes na semana, mais que uma vez em um dia. Aí sempre tem um que fica acanhado, eu tenho relação uma vez na semana, uma vez no mês, e quando tem? Por quê? Porque ninguém sabe o porquê da sexualidade, ninguém sabe o porquê de não tratar, de não conversar, de não interagir sobre o assunto. Isso é muito nocivo. Tem tantos casamentos aí, às vezes até gente que tinha um potencial de ter um relacionamento bacana e não tem porque a parte da sexualidade é precária. E que triste é isso, né? Você tem acesso ao íntimo da pessoa, do seu parceiro ali e tudo mais, e vocês não conseguem falar sobre isso. Isso é preocupante. Muitos casais chegam aqui na clínica com diversas queixas, mas se tem 2 tópicos que mandatoriamente trazem pessoas para a clínica, são sexualidade e dinheiro. Depois a gente faz um vídeo falando de dinheiro. Mas a falta de habilidade, de vontade, de desejo, ou então os preconceitos estabelecidos sobre o tópico fazem com que as pessoas busquem um profissional para poder falar sobre isso diante de uma testemunha. E aí a posição do analista ou do terapeuta de casal fica deveras precária, porque por que eu sirvo só para ser uma testemunha daquilo que não está legal? Não é mesmo? A função é outra, a busca por melhoria é outra, a busca por bem-estar ela é outra. Não pode ser necessariamente para confessar algo sobre sexualidade e só. Não é só isso. E aí, nós, como psicanalistas, nós fazemos uma pergunta. Será que tudo aquilo que eu ouço do meu analisando aqui sobre os desejos são de fato os desejos dele ou são as impressões dele diante das normas que barram a liberdade de pensar sobre o tópico? O perigo é a pessoa chegar aqui e não saber nem o que é o desejo. Não é? Que triste é isso. A pessoa vive e não sabe o que deseja. Aí é complicado. Aí aqui nós temos o cuidado de si, e esse aqui que eu nem abri ainda, o uso dos prazeres. Esse aqui eu li resumos, mas eu quero ler ele inteiro. Cuidado de si e o uso dos prazeres. Quando Foucault escreve sobre o cuidado de si e o uso dos prazeres, ele começa a discorrer sobre prazeres, sobre o olhar para si, e ele esbarra em um ponto crucial quando nós falamos de sexualidade, que é a ética. O meu desejo, ele não pode sobrepor o do outro. O meu desejo, ele não pode colocar o outro em uma posição de submissão involuntária. Isso não é legal, isso não é bonito, isso não é sadio, isso não é ético. Então, até para a sexualidade, até para os prazeres, existe uma ética. Às vezes, o elo que falta, o link que falta, é justamente isso. Quero falar sobre, quero discorrer sobre, quero viver isso, mas eu preciso entender os princípios éticos da sexualidade. E aí são vários. E dentro de cada núcleo sexual, vamos colocar assim, entre um e outro, entre um par, a ética do relacionamento precisa ser estabelecida. Os acordos, os cuidados, os limites. Mas não necessariamente o estabelecimento de acordos, de cuidados e de limites vão te privar de viver e falar sobre o assunto. Conversem mais, falem mais, tornem o tópico e o debate sobre a sexualidade algo comum, sadio, não doentio, sabe?
E eu acho que à medida que formos caminhando para que essa liberdade que nós achamos que temos na modernidade, de falar sobre, de viver isso, de comentar sobre a sexualidade for aparecendo, acho que nós vamos caminhar para uma sociedade um tanto quanto mais leve. Lembrando que na psicanálise nós falamos muito de libido, né? E a libido não necessariamente está relacionada somente ao sexual, mas é a energia mais pura que nós temos, a mais verdadeira, a mais intensa. E essa libido, ela precisa ser manejada de uma forma consciente e produtiva, não é mesmo? Pelo menos assim penso. Bom, é isso. Falamos um pouquinho sobre sexualidade. É um tema vasto. Dá pra gente fazer vários vídeos sobre esse assunto, sobre esse tópico. E eu espero que você tenha gostado. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Vou colocar aqui embaixo o link para você se inscrever e tudo mais, né? Se inscreva, ative o sininho, comente, compartilhe os vídeos e faça com que essa fala sobre a sexualidade chegue em mais ouvidos por aí, não é mesmo? Compartilhe esse vídeo com quem você acha que deva ouvir sobre a sexualidade, pelo menos esse pouquinho aqui. Um abraço, até o próximo vídeo. Te aguardo. Tchau.